Tá rolando por aí um vídeo que foi condensado e traduzido pelo jornal Metrópolis, que está sendo usado para desinformação. Então eu vou fazer um esclarecimento importante aqui. Esse vídeo foi traduzido lá pelo jornalista Samuel Puncher, que a minha opinião aqui se trata de um jornalista de direita, não tem problema nenhum, falei para ele isso no Twitter. Não fica pagando de isento aí, velho, isso aí, outra, de novo, né? Tem que modernizar a direita brasileira, gente, não dá mais, isso aí já passou, entendeu? Já passou, ninguém mais é otário. Quer dizer, tem um monte de otário por aí, mas assume, cara, não tem problema nenhum. É melhor as pessoas saberem com quem tá falando do que ficar falando com gente que figurativamente parece que você tá falando com um bando de mascarado. Não tem problema. Você é um cara conservador ou de direita ou antipetista, não sei. Né? Comunista é que o Samuel Puncher não é, tá? E traduziu um trecho de uma coletiva que rolou nos Estados Unidos logo depois da visita do Lula ao Biden, tá? E esse trecho está sendo usado, inclusive pelo jornalista Puncher, para desinformação. Por quê? Porque separaram uma frase da fala do cara, e veja bem, você pode separar a frase que você quiser. Então, quando você escolhe, você faz um processo de edição. Então, houve uma escolha editorial em separar a referida frase. Poderiam ter separado outra, é uma escolha editorial. Então, teve uma escolha editorial do site Metrópolis, que é, no fim das contas, o responsável por esse conteúdo, e que está sendo muito usado para desinformação, de passar a ideia de que o Lula foi para os Estados Unidos e falou para o Biden que queria criar um grupo de países para resolver a guerra da Ucrânia sem incluir a Ucrânia. Tá? Isso é 100% falso. 100% falso. E aqui, ó, tô nem aí pro que o Lula falou pro Biden ou deixou de falar, ou se o Lula falou bobagem sobre a Rússia e a Ucrânia, como falou bobagem sobre a Rússia no passado e sobre a Ucrânia, né? Publiquei isso esse final de semana, inclusive. Discordo de coisas que o Lula falou no passado, falou que a Rússia e a Ucrânia eram responsáveis iguais pela guerra. Acho isso uma extrema bobagem. É uma coisa que, inclusive, não deve ser dita por quem quer ocupar o cargo de presidente da República, porque a gente tem que prezar por uma saída diplomática pelas coisas que é o que o Brasil na sua diplomacia externa sempre fez. O Brasil não se envolve, raríssimas exceções, em guerras que não dizem respeito ao Brasil. O Brasil participa do processo diplomático. Então o Lula não tinha nada que ter falado aquilo que, para além de tudo, na minha concepção, está completamente errado. Falou bobagem, tá bom? Mas passar a impressão com esse vídeo de que o Brasil, com a sua diplomacia, está tentando criar um grupo de países para buscar a paz na guerra da Ucrânia, sem incluir a Ucrânia, é mentira. Não dá para passar para frente isso. Isso é um erro do jornal Metrópolis. O jornal deveria tirar esse vídeo do ar e se retratar, porque tá errado. Ah, estão apenas reproduzindo as aspas. Bom, então a gente vai falar de jornalismo declaratório e de escolha editorial e de processo de edição quando você escolhe aquela frase para passar para frente. Por que você escolheu aquela frase? E como ela está sendo decodificada pelas pessoas. A responsabilidade da comunicação é do comunicador. É do comunicador. Não joguem a culpa no público. O público muitas vezes tem dificuldade, não entende, mas quem é profissional da comunicação somos nós, não é o público. Então isso é uma escolha errada. Vamos ver o vídeo juntos e depois eu vou pegar 3 informações que são públicas, estão no Google, que desmentem 100% do que o vídeo está querendo fazer entender. Tá? Esse vídeo está sendo usado para desinformação. E aqui vai uma defesa da diplomacia brasileira, do Itamaraty, né? Do Estado, enquanto negociador e tentativa de negociação de um conflito, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a bobagem. He said that he wants to create a group of countries to negotiate peace in Ukraine, and those groups, according to him, would include China, India, maybe some other countries. Well, I certainly would refer to President Lula to speak to his ideas. I think in the aggregate, we all would like to see this war end today. We'd like to see it end right now, in other words, without having to go to the negotiating table. That doesn't appear to be in the offing, as Mr. Putin just over the last 24 hours flew dozens more cruise missiles into civilian targets into Ukraine, knocking out heat and power across the country. So absent that, we're going to have to stay at the task of supporting Ukraine so that they can succeed at the battlefield. So that if and when President Zelensky has determined it's time to negotiate,
and sit down at the table to solve this diplomatically. He can do it with the wind at his back. He can do it with the strength that he knows he's going to need in that negotiation. So it's really up to President Zelensky to determine if and when negotiations are appropriate, and certainly under what circumstances. As President Biden has said countless times, nothing about Ukraine. Muito bem, essa foi a frase escolhida pelo jornal Metrópolis para fazer essa notícia. Nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia. E isso está sendo usado para passar a seguinte mensagem. O Itamaraty foi para os Estados Unidos tentando criar um grupo de países para negociar a guerra e não incluiria a Ucrânia. E aí então os Estados Unidos falaram: nada sem a Ucrânia, nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia. Então o Itamaraty recuou e botou o rabo no meio das pernas e agora vai incluir a Ucrânia. Isso é mentira. Isso é falso. Isso é falso com informações públicas. Não tem o que eu vou falar pra vocês aqui não tem nenhuma informação de bastidor, não tem nenhuma apuração. Eu não precisei levantar o telefone do gancho nenhuma vez pra saber disso. Eu só precisei usar o Google. Do jeito mais básico do mundo e sem má intenção. Que é o principal aqui, né? Primeiro, a escolha dessa frase é uma escolha editorial. Poderiam ter escolhido essa frase aqui, ó. Aqui, ó. Cadê a frase do Zelensky? Ele que vai determinar a hora de negociar, né? Aqui, ó. Portanto, cabe a Zelensky determinar se e quando as negociações serão apropriadas. Poderia ter escolhido essa frase. E querem saber? O Zelensky já determinou. O Zelensky quer que o Brasil envolva-se na negociação. O próprio Zelensky está pedindo isso. Tem, pelo que foi noticiado na imprensa, uma ligação marcada do presidente Lula com o Zelensky para essa semana. Mais tardar a próxima. Né? Foi anunciado que Zelensky e Lula vão conversar depois do carnaval. E o Jamil Chad, na ONU, um dos mais respeitados e brilhantes jornalistas brasileiros e, com certeza, um jornalista que, esse sim, conhece diplomacia, né? Cobre a ONU em Genebra há uns 20 anos, Jamil, falou que os países membros da ONU e a própria Ucrânia estão dispostos a aceitar o Brasil como um mediador, talvez o principal mediador do conflito. Então, não tem absolutamente nada de verdadeiro em dizer que a proposta do Brasil era fazer um grupo de países para resolver a guerra da Ucrânia, excluindo a Ucrânia. Isso é falso. Isso é mentira. Esse vídeo está sendo usado para espalhar uma mentira pura e simples. A frase a ser escolhida deste vídeo aqui é essa que está na tela. Cabe a Zelensky determinar quando serão as negociações, porque afinal de contas o país que está sofrendo as consequências da guerra é o dele. E adivinhem, o Zelensky já determinou, adivinhem o que ele quer? Incluir o Brasil na conversa, ouvir a proposta do Brasil e eventualmente deixar que o Brasil seja o mediador do conflito. Tá bom? Vamos aos fatos? Fica mais fácil a gente conversar com fatos, né? Primeiro fato, não tem nenhuma fala da diplomacia brasileira que diz que o Brasil criaria um grupo de países excluindo a Ucrânia. Zero. Zero falas. Desafio a qualquer pessoa encontrar uma fala oficial da diplomacia brasileira, seja do embaixador Mauro Vieira, seja do presidente, seja do Alckmin, de qualquer pessoa que a ideia do Brasil era criar um país, um grupo de países para mediar o conflito na Ucrânia e excluir a Ucrânia do grupo. Não existe essa fala e não existe essa proposta. Portanto, o vídeo do site Metrópolis é desinformativo, tá bom? Primeira coisa. Segunda coisa, em Munique, durante a principal conferência de segurança do mundo, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, manteve mais de uma dezena de reuniões bilaterais e um dos encontros foi com o chanceler ucraniano Dmytro Kuleba. Isso essa semana que passou. Segunda coisa importante, para quem não sabe, a Ucrânia está ficando sem munição. A Ucrânia está ficando sem munição. Como eu sei disso? Bom, notícia pública. Não sei achar, não precisa falar com ninguém. Deutsche Welle, publicado em 15 de fevereiro, portanto, uma semana atrás de 2023. Repórter Stephanie Hoppner, guerra da Ucrânia. A Ucrânia está ficando sem munição. E aí diz aqui, o secretário de segurança da NATO, Jens Stoltenberg, anunciou essa semana uma conferência dos ministros de defesa da OTAN, preocupada com o consumo significante de munição na Ucrânia, que pode estar ficando sem munição. Notícia da Deutsche Welle, notícia da NPR, já que se quiserem uma fonte americana. A Ucrânia está usando munição rápido demais e os aliados estão sofrendo para repor os estoques. Notícia de 9 de fevereiro de 2023.
Por que eu estou dizendo isso? Porque até a semana passada, isso é uma notícia da Gazeta do Povo, para não dizerem que a gente está usando a imprensa comunista, né? Para não dizerem que estamos usando a imprensa comunista, peguei um link da Gazeta do Povo, se lhes apraz. Gazeta do Povo, declaração do Mauro Vieira, nosso embaixador-chefe lá do Itamaraty. Brasil não enviará munição para tanques da Ucrânia, diz chanceler, 18 de fevereiro. Por que o Mauro Vieira está falando isso? Porque até a semana passada a Alemanha estava servindo de porta-voz da OTAN, tentando forçar o Brasil a enviar munição para a Ucrânia. Por quê? Porque a Ucrânia está ficando sem munição. Os Estados Unidos e os aliados lá da OTAN não vêm sem produzir munição para a Ucrânia. Então, a ideia da OTAN, até semana passada, era que o Brasil entrasse na guerra, fornecendo munição para a Ucrânia. E o Brasil se negou a fazer isso. Fato número 3, para a gente não falar de coisas que não sejam fatos puros e simples. Manchete do jornal Comunistíssimo Valor Econômico. Lula conversa com autoridades da Ucrânia e da Rússia e defende o fim da guerra. Lula passou o dia no hotel em que está hospedado em Brasília e teve uma série de encontros com delegações internacionais. Notícia de 31 de dezembro do ano passado. Portanto, antes do Lula ir para os Estados Unidos, antes de fazer a proposta do grupo de países publicamente nos Estados Unidos, antes do vídeo desse porta-voz americano, o governo brasileiro de transição já estava conversando com a Rússia e com a Ucrânia. A Ucrânia nunca foi excluída das negociações, não faz nem sentido lógico que ela seja. É de uma estupidez atroz você imaginar que o Brasil faria uma proposta para resolver a guerra em um país, excluindo aquele país. Sejamos minimamente inteligentes nesse momento, tá bom? Lula errou? Errou. Na minha concepção, no ano passado, deu uma entrevista para Time, revista americana, dizendo que o Putin e o Zelensky tinham culpas idênticas à guerra. Não tem. É uma situação extremamente complexa, que envolve uma tensão diplomática, inicialmente, que está acontecendo naquela região há muito tempo, há mais de uma década, com certeza. E não é numa manchete da revista Time que a gente vai resolver isso. Agora, veicular um vídeo para fazer com que as pessoas, e se vocês olharem nas redes sociais, as pessoas estão empurrando esse vídeo para frente com esse tom, para dizer que o Brasil propôs um grupo de países para negociar a guerra na Ucrânia sem a Ucrânia, é estúpido, é pouco inteligente, né, para ser mais polido aqui. Para dizer o mínimo, tá? Contando com a boa-fé das pessoas, é pouco inteligente. Se não tiver boa-fé, aí estamos falando de outra coisa. Eu acho que o Jornal Metrópolis tinha que tirar esse vídeo do ar e se retratar, porque isso é desinformação em relação a uma coisa muito séria, que é um conflito que está acontecendo na Europa nesse momento e no qual o Brasil tem condições diplomáticas, sim, de participar das negociações. Vai acontecer? Não sei. O Brasil vai ser aceito como mediador? Não sei. Não sou embaixador do Brasil, não trabalho no Itamaraty, não sei. Vai prosperar caso o Brasil seja mediador? A proposta do Brasil? Não sei. O que temos até agora são os fatos. Desde o governo de transição, o Brasil batalha por uma solução diplomática. Isso dito da boca do Mauro Vieira, inclusive durante a eleição, quando ele sequer embaixador era. E agora é. E dito pelo Lula em encontros com pessoas das representações diplomáticas da Rússia e da Ucrânia. A Ucrânia jamais foi excluída da negociação sobre a guerra. Não faz nenhum sentido você falar isso. Nenhum. Zero. Tá? Então, gente, recorram a fontes que sabem falar de diplomacia. O Jamil Chad é um deles. Tá dando notícias sobre isso todos os dias, fazendo cobertura em loco lá em Genebra, sobre a tentativa do Brasil virar um negociador relevante nesse conflito. Vai acontecer? Não sei. O que temos até agora são os fatos. E os fatos desmentem o vídeo do Metrópolis, que está sendo usado para passar a impressão que o Brasil foi para os Estados Unidos passar vergonha porque tomou um pito do Biden porque queria negociar o conflito na Ucrânia sem a Ucrânia. Isso é falso, tá? Isso é falso. Atentos, por favor.